Talvez você tenha sentido isso nos últimos meses, sem conseguir explicar direito. Algumas conversas já não fazem mais sentido, certos hábitos perderam a força. Pessoas que antes pareciam essenciais agora ocupam menos espaço. E decisões que antes causavam medo passaram a ser tomadas com mais clareza. Essa sensação confusa, quase silenciosa, costuma gerar solidão, estranhamento e até culpa, como se algo estivesse fora do lugar. Mas a psicologia do comportamento humano mostra que essas mudanças raramente acontecem por acaso. Elas seguem padrões, sinais discretos, ajustes internos que o próprio indivíduo demora a perceber. Neste vídeo, você vai entender por que essas transformações surgem, como elas se manifestam no seu comportamento, na sua forma de se relacionar e até na maneira como você reage ao mundo. Mas a psicologia do comportamento humano mostra que essas mudanças raramente acontecem por acaso. Elas seguem padrões, sinais discretos, ajustes internos que o próprio indivíduo demora a perceber. Neste vídeo, você vai entender por que essas transformações surgem, como elas se manifestam no seu comportamento, na sua forma de se relacionar e até na maneira como você reage ao mundo. Ao longo dos próximos minutos, vamos analisar 9 comportamentos que indicam que você está mudando sem perceber, conectando traços de personalidade, hábitos e dinâmicas sociais, para que você compreenda o que está acontecendo por dentro e use essa consciência a seu favor com mais clareza, equilíbrio e direção. Antes de avançarmos para o primeiro comportamento, vale um ajuste rápido aqui entre nós. Se esse tema já tocou em algo que você vive, deixe o like agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão tentando se entender melhor. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar recebendo análises racionais e profundas sobre comportamento humano, personalidade e relações sociais. E principalmente, assista até o final, porque os últimos comportamentos costumam ser os mais ignorados e, ao mesmo tempo, os que mais revelam mudanças internas reais. Muitas pessoas se reconhecem apenas no meio do vídeo, quando percebem que não é acaso, é padrão. Vamos continuar. Você começa a notar isso de um jeito quase constrangedor. Não é uma briga, não é decepção explícita, não tem cena nem explicação longa. Simplesmente chega um dia em que responder certas mensagens parece um esforço maior do que deveria ser. Convites que antes animavam, agora soam vazios. E o mais estranho, não existe raiva envolvida. Não tem mágoa, não tem desejo de provar nada para ninguém. É só um cansaço silencioso, como se sua mente tivesse mudado de estação sem avisar. Carl Jung descrevia esse movimento como um reajuste interno da psique, quando aquilo que antes fazia sentido deixa de alimentar quem você está se tornando. O afastamento não acontece porque o outro mudou, mas porque você mudou de lugar por dentro. E isso costuma assustar, porque a gente foi ensinado que se afastar é sinal de frieza ou egoísmo, quando muitas vezes é só coerência tardia. Esse comportamento aparece nos detalhes pequenos. Você começa a evitar certos ambientes sem saber explicar direito o motivo. Percebe que ri menos de piadas que antes achava normais. Tolera menos conversas baseadas em competição, comparação ou reclamação constante. Não porque você se acha melhor, mas porque aquilo passa a drenar mais do que entrega. E aí vem a culpa. Aquela sensação de que você está abandonando pessoas, quando na verdade está deixando de se abandonar. Psicologicamente, esse é um ponto delicado, porque o cérebro social odeia rupturas, mesmo quando elas são necessárias. A solidão aparece como efeito colateral, não como objetivo. É um silêncio estranho, quase incômodo no começo, mas que revela algo importante. Você está começando a diferenciar presença de proximidade real. O mais curioso é que nesse processo,
Você não sente vontade de explicar nada. Não surge aquele impulso de justificar suas escolhas, nem de convencer alguém de que você está certo. Você apenas se move. E isso confunde quem ficou acostumado com a sua versão antiga, mais disponível, mais adaptável, mais tolerante ao desconforto. Esse afastamento calmo é um dos sinais mais ignorados de mudança interna, porque ele não vem com barulho. Ele vem com economia de energia, com escolhas mais silenciosas e com uma sensação nova de observar antes de reagir. E é exatamente aí que algo começa a se reorganizar na forma como você lida com emoções, conflitos e decisões, mesmo que você ainda não tenha percebido conscientemente. Você percebe que algo mudou quando as coisas não te tiram mais do eixo como antes. Não é que você virou alguém frio ou desligado, é diferente. Situações que antes fariam seu coração acelerar, sua boca responder no impulso ou sua mente entrar em looping, agora passam por um pequeno atraso. Um segundo a mais de silêncio. Um respiro discreto. Você ouve, processa, sente. E só depois reage. Esse intervalo parece pequeno, mas ele muda tudo. Daniel Kahneman falava muito sobre como o ser humano reage no automático, quase no piloto invisível. Quando esse automático começa a falhar, não por erro, mas por escolha inconsciente, é sinal de reorganização interna. Você não se cala por medo, você se cala porque entende melhor o que vale a pena dizer. E isso costuma assustar quem te conhecia como alguém sempre previsível emocionalmente. Esse comportamento aparece no cotidiano, nos lugares mais simples. Uma crítica que antes te desmontaria agora é apenas informação. Um conflito que antes viraria discussão, vira observação. Você começa a notar o próprio corpo avisando antes da mente. A tensão sobe, mas não explode. A ansiedade aparece, mas não dirige. É como se você estivesse assistindo a si mesmo de fora, entendendo seus gatilhos em tempo real. Algumas pessoas interpretam isso como desinteresse, outras como maturidade repentina. Mas na prática, é adaptação. Seu cérebro aprende que nem toda provocação pede resposta e que nem todo incômodo precisa virar ação. Esse atraso emocional não te afasta do mundo, ele te protege dele. O curioso é que essa lentidão emocional não te torna passivo. Pelo contrário, ela te deixa mais preciso. Você começa a escolher melhor as batalhas, as conversas, os vínculos. Suas respostas ficam mais curtas, mas mais alinhadas com quem você é agora. E isso gera um desconforto silencioso, porque você percebe que muita coisa na sua vida funcionava à base de reação, não de escolha. Quando esse padrão começa a mudar, surge uma estranha sensação de clareza misturada com estranhamento, como se você estivesse pisando em um território interno novo, ainda sem mapa. E é exatamente nesse ponto que outra mudança começa a se desenhar. Bem mais profunda do que parece à primeira vista, mesmo que ainda passe despercebida. Em algum momento você percebe que começou a se observar mais do que se julgar. Não é aquela crise pesada de identidade, nem o drama de não sei quem eu sou. É algo mais silencioso. Você se pega questionando por que reage de certos jeitos, por que mantém hábitos que já não combinam com sua rotina, ou por que insiste em versões antigas de si mesmo em ambientes onde já mudou por dentro. Erik Erikson falava que o desenvolvimento humano passa por revisões constantes de identidade, mas nem toda revisão vem com caos. Às vezes, ela vem com curiosidade. Você começa a olhar para si como quem revisita uma casa antiga. Reconhece o espaço, mas nota móveis fora do lugar, portas que não levam mais a lugar nenhum, escolhas que ficaram por inércia. Esse questionamento aparece no cotidiano, sem aviso. No trabalho, você percebe que certos comportamentos automáticos já não fazem sentido. Em relações próximas, nota que algumas atitudes são mais costume do que vontade real. Até decisões simples,
Como aceitar um convite ou manter uma rotina, passam por um filtro novo. Não é dúvida paralisante, é ajuste fino. Psicologicamente, isso indica que sua identidade deixou de ser apenas reativa ao ambiente e começou a se reorganizar a partir de critérios internos. Você não quer mais apenas se encaixar, quer entender. E esse movimento, apesar de parecer calmo por fora, mexe bastante por dentro, porque desmonta certezas que antes serviam como apoio. O ponto mais delicado é que esse processo não traz respostas imediatas. Ele traz desconforto produtivo. Você percebe incoerências sem saber ainda como resolvê-las. Nota que algumas versões suas funcionaram por um tempo, mas agora pedem revisão. E isso não gera pressa, gera atenção. Você passa a se observar em situações sociais, escolhas repetidas, reações emocionais, quase como um pesquisador de si mesmo. Essa mudança interna costuma ser invisível para quem está de fora, mas redefine silenciosamente a forma como você se posiciona no mundo. E quando essa autoobservação começa a se tornar natural, ela abre espaço para sinais ainda mais sutis de transformação, que muita gente confunde com confusão, quando na verdade é crescimento em andamento. Se você se reconheceu em mais de um desses comportamentos, talvez não esteja perdido, instável ou mudando demais. Talvez esteja apenas deixando de funcionar no automático. A psicologia mostra que as transformações mais profundas quase nunca fazem barulho. Elas acontecem nos ajustes invisíveis, nas escolhas silenciosas, nas pausas que você aprende a fazer antes de reagir, nas pessoas que deixam de fazer sentido, nas perguntas que surgem sem desespero. Mudar sem perceber não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência e informação. E quando você começa a perceber isso, algo importante fica claro. Nem toda mudança pede anúncio, explicação ou aprovação. Algumas existem apenas para alinhar quem você é com quem está se tornando. Se esse vídeo te fez refletir em algum nível, deixe o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos profundos sobre comportamento humano. Se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder as próximas análises sobre personalidade, hábitos e relações sociais. E aproveita para comentar aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos. Sua sugestão pode virar o próximo conteúdo. No card que está aparecendo agora, eu deixei um vídeo que se conecta diretamente com esse assunto e uma playlist completa para você continuar entendendo esses padrões com mais profundidade.